Queridos, eu vou lhe dizer nessa noite, talvez a sua vida está um campo de ossos secos, a sua casa, o seu negócio está um campo de ossos secos, a nossa cidade, você está olhando, está vendo um campo de ossos secos. Eu não sei o que são na sua visão, a visão que Ezequiel mostra, um lugar impossível. Aos olhos dele ele poderia dizer, Deus, é impossível, mas tu é que sabe. Ele diz, eu sei mesmo. Abra sua boca e você vai ver o milagre acontecer. Ah, mas os meus filhos não querem nada com Jesus, a minha mulher, o meu marido. É isso que você vê? Então é isso que é. Aquilo que eu penso acerca de mim mesmo é aquilo que se torna a minha realidade. Não, Deus, mas eu quero mudança. Então abra a sua boca e profetiza, Ezequiel. Nós estamos ouvindo o que ele fala. Então, veja, começa a haver um ajuntamento, um reboliço, é braço daqui, dedinho de lá. Eu posso imaginar um joelho vindo, uma rótula vindo, pulando no meio dos ossos e se encaixando com um cara que estava lá. Que bagunça! Isso também aponta para um ajuste da igreja na terra. Eu quero lhe dizer nessa noite, a igreja na terra é um campo, um vale de ossos secos, cheirosos, bonitos, modernos, tecnológicos. É necessário um milagre acontecer. Se você falar, vamos andar juntos, sabe o que acontece? É isso que acontece. É uma bateção de osso. Mas Deus tem como o Senhor fazer esses ossos viverem de novo? Tu é que sabe. Tu é que sabe. Veja, queridão, olhando para isso, Deus está mostrando aqui para nós várias coisas. Pode ser no âmbito familiar, pode ser no âmbito do seu negócio, do seu trabalho, da sua igreja local, da igreja de Cristo nessa região, da igreja de Cristo no Rio de Janeiro, no Brasil, em toda a terra. Deus está dizendo, profetiza sobre o vale de ossos secos. Ah, mas os caras são famosos, tem programa de televisão, tem templos estruturados, tem uma arrecadação fantástica. Isso é lixo. Isso não é nada. Deus olha para ele e ele fala, isso não é nada. Com a sopro da minha boca eu posso destruir tudo isso que vocês estão valorizando. Então, veja, queridos, isso requer duas coisas muito importantes, né, nesse ajuste que Deus quer fazer na igreja. Profetiza sobre ela. E eu estou falando em âmbito de igreja. Isso requer duas coisas. Primeiro, eu preciso conhecer o que eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou em Cristo Jesus. Queridos, não adianta você vir à igreja e eu pregar um monte de mensagens só vitória para você. Uau, repepé, que legal. Não, você precisa saber quem você é. Porque quando tu cruzar aquela porta ali, as aves de rapina vêm para comer a palavra que você recebeu. Se você não for um zeloso e espantar como Abraão fez com as aves de rapina, se você não clamar para que Deus possa equalizar a palavra com a sua vida, ela é roubada, meus amigos. Não é em você, é em todos os lugares onde ela está sendo semeada. Eu preciso saber quem eu sou. E a segunda coisa que é muito importante, se eu entendo que a igreja precisa de um ajuste na terra, eu preciso respeitar uns aos outros. Eu preciso respeitar as diferenças. Se é presbiteriano, se é casa de oração, se é assembleia, se é universal. A minha luta não é contra essas pessoas. A minha luta é contra principados e potestades. Eu não posso ficar abalado se alguém crescer mais do que eu. Eu devo soltar rojões se a igreja prosperar. A minha luta não é contra pessoas. Veja, eu preciso conhecer o que eu sou, saber o que eu sou, entender o meu dom, entender o meu chamado. Numa igreja local não pode haver vaidades e o cara canta no microfone, eu fico no coral, eu não tenho oportunidade de fazer oferta, eu não posso dar uma palavra na igreja. Não há espaço para isso, amigos. Nós precisamos reconhecer quem nós somos, e nós não fomos chamados para pregar na igreja, nós fomos chamados para anunciar as boas novas no mundo. A igreja é o lugar mais fácil de pregar o evangelho.
Eu preciso respeitar as diferenças. E veja, quando isso acontece, ou seja, entenda ministerialmente falando, quando as pessoas começarem a ajustar umas às outras, quando os ossos começaram a vir e se juntar e fazer aquela movimentação, quando a igreja na terra parar de competir entre si e começar a se aproximar, vai dar ainda muito burburinho, porque nós não estamos familiarizados com essa unidade, nós não temos o entendimento de que Jesus vai nos buscar uma única igreja. Então, enquanto isso estiver acontecendo, nós vamos ouvir muito barulho, igreja contra igreja, irmão contra irmão, pessoas se achando mais espirituais do que as outras, o que come condenando o que não come, quem não come condena aquele que come, o que usa brinco, o que dança na igreja, o que toca bateria, ou o que canta músicas traduzidas. Isso vai cessar. Veja, quando os ossos se encaixaram, sabe o que aconteceu? O barulho parou. Sabe o nome disso? Maturidade. Queridos, Deus está nos conduzindo para a maturidade. Posso estar ouvindo o que eu estou falando? Deus está chamando a igreja para ser madura. Chega de ser menina. Jesus não vai nem pegar. Ele não é pedófilo espiritual. Ele não vai nem pegar uma menina. Ele vai nem pegar uma noiva. Uma noiva preparada, com atitudes, com posicionamentos, com ideias acerca daquilo que Deus é, com ideias acerca de si próprio, preparando a si mesmo o seu vestido, sem mácula, sem ruga, o seu caráter, o seu temperamento, as suas mazelas precisam ser aparadas. Enquanto nós estivermos na terra, vamos lidar com as nossas debilidades. Jesus vai vir pegar pessoas que estão esperando e se preparando por eles. Eu falei isso hoje. Veja, amigos, o arrebatamento está próximo, mas ele não é a última chance, não é. E eu entendo na palavra das 10 virgens que é arrebatamento de 100%, 50% da igreja que vem na igreja aos domingos e às vezes às quintas e que canta no louvor e trabalha nos ministérios. Eu entendo que metade da igreja fica. Por quê? Porque o arrebatamento é um padrão VIP de saída da face da terra. Senão, toda a igreja sairia. Mas nem todo aquele que vem na igreja, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Mas ainda não é o fim, porque quando houver um arrebatamento, as pessoas que vêm na igreja, mas não tomam uma decisão com Cristo, elas vão ficar bem convertidas, amigos, pode ter certeza, muito convertidas. Nós estamos ouvindo até aqui? Está na hora esse barulho cessar. Posso fazer um amém aqui? Mas aí a gente já ouviu o texto, está em Ezequiel 37, tudo que ele está falando ali, e ele fala, então tu acha que pode esses ossos reviverem? Senhor, tu é que sabes. Ele diz, então profetiza sobre esses ossos, dizendo, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quantos aqui já ouviram ossos ouvirem alguma coisa? Osso ouve? Só se for aquele osso lá do anatômico, lá na faculdade. Aquele esqueleto que está lá assim, e ele fica zoando ele, mas era uma pessoa, cara. Imagina se fosse você ali, ele zoando. Pegar a mão sua, o esqueleto, e falar, oi gente, tudo bem? Ele é uma pessoa. Agora veja, preste muita atenção nisso. Ele está falando para um osso seco. É óbvio. Isso é uma percepção espiritual. Ele estava falando para um povo, depois ele diz, esses ossos são um povo de Israel. Agora, ele veio em 2015 aqui, e está dizendo para nós agora. Ele está dizendo para nós, vocês, cuidado, eu não sei qual é o teu vale dos ossos secos. Um vale estéril, um vale que não produz mais, que não fica de pé. Veja, ele primeiro chama os ossos. Aí agora ele diz, nervos e tendões. Por quê? Porque são os nervos e tendões que seguram as articulações, são feitas de tendões e nervos. São elas que seguram o antebraço, a mão, os dedos, pele, nervo, tendão. Então ele está chamando por ordem. Deus junta os ossos, depois diz, tendões, vem para cá. Por quê? Porque são os tendões que fazem o corpo ficar em pé. No anatômico, na faculdade, são os arames. Mas Deus está mostrando que Ele vai
a ordem dele, ele vem e cerca os ossos com nervos e tendões. Mas o que são isso? Por que nervos e tendões? Em todas as áreas, preste muita atenção nisso aqui. Se não houvesse os nervos e tendões, e você tentar pegar um corpo, um esqueleto, encaixadinho, pôr de pé, ele desaba. Ele desaba, mas se você cortar os aramezinhos daquele esqueleto na ponta, ele cai. Por quê? Porque os tendões são a estrutura, são as articulações. A ponta, sabe para quê? Para os ministérios. Aponta para a liderança. Aponta para as pessoas que servem na casa do Senhor. Que o que mantém uma igreja de pé é uma estrutura. Ossos, agora vem tendões. Depois vem a carne, o ajuntamento do corpo. Carne, pele. Veja, amigo, a mesma ordem segue por todas essas questões. Em todas as áreas, no mundo, na tua vida, na tua casa. Veja, tendões significam para nós, nessa noite, autoridade. O tendão é que tem a capacidade de manter o corpo em pé. Na tua casa, pai e mãe, vocês são os tendões. No teu negócio, patrão, você é um tendão. Nós estamos ouvindo? Na igreja, os pastores, a liderança são os tendões, os ministérios, o diaconato são os tendões, as pessoas que trabalham são as articulações, são os nervos. Agora veja, querido, corpo de Cristo, igreja local, igreja universal, os pastores deveriam ser os tendões. Nós deveríamos sustentar a unidade do corpo de Cristo com as nossas atitudes, diminuindo para que Cristo seja visto e cresça na face da terra. E não nomes e pastores famosos, e cantores famosos, e igrejas famosas. Queridos, Cristo precisa crescer no meio da terra. A mesma ordem segue para todas as áreas. Tudo. Pense na sua casa. A sua família, às vezes, não querem servir ao Senhor, são como vales de ossos secos. E Deus está dizendo nessa noite, o que é que tu vê? É possível que a tua casa seja transformada? E Deus fala contigo, o que é que você responde? Só tu sabes, Deus. E Ele fala, abre a tua boca e profetiza. Ah, pastor, meu filho, eu não sei não. Se tu está dizendo que não sei não, o que é que você espera? Que Deus vai descer do céu? Cala a tua boca. Vem cá, pode ser. Não, meu filho, Deus vai usar você. A tua boca profética já está determinando a sua casa. E eu não estou falando para você se iludir. Seu filho está na prostituição, está na vagabundagem. Você diz, ah, glória a Deus, meu filho é uma benção. Não, corrige, ama, abençoa, mas profetiza. Declara no reino do Espírito, convoca o céu para fazer ordem ao teu favor. Abra a sua boca profética. Pare de murmurar. Murmuração também é profecia. Profetizar era abrir a sua boca e falar. Profetiza, Ezequiel. Então fiz como me mandou o Senhor e abri a minha boca e disse. O que é uma profecia? É porque Ezequiel era profeta. Ezequiel estava na posição de profeta. Você, homem, mulher, pai, mãe, vocês são profetas dentro da sua casa. Vocês são sacerdotes dentro da sua casa. Vocês têm autoridade para declarar a bênção de Deus sobre o seu filho. Para dizer que ele não tem jeito. Para dizer que ele é um malandro, que ele é um preguiçoso, que ele não vale nada. Para dizer que seu casamento está fracassado. Para dizer que as suas finanças estão uma ruína. Abra a sua boca. Ele está mostrando um exército cansado. Ele está mostrando um exército derrotado. O que você vê? Eu só vejo derrota. Mas eu não. O que é que tu vê, Deus? Só tu sabes. Você quer saber o que eu digo? Então abre a tua boca e diz: ó, vocês aqui ninguém dizia que dava para nada. Pode juntar os ossos. Vem o tendões, vem o músculo, vem o nervos, vem a pele, vem a carne. E agora eu vou soltar o meu Espírito Santo sobre você. Irmão, você tem que fazer isso na sua casa. Eu não sou tão espiritual, eu acredito na palavra. Então o que a palavra diz? Ezequiel falou: abre a tua boca e fala.
Você quer que algum profeta vai lá dizer, assim diz o Senhor? Abre você a sua boca e profetiza. Abre você e começa a mudar o seu discurso dentro da sua casa. Veja, a mesma ordem serve para todas as áreas. Se você quer mudança, diga para o seu irmão, profetiza. Como estão as pessoas que mantêm a igreja de pé? Como estão? Vamos voltar aqui para mais que vencedores. Como estão as pessoas que mantêm a igreja mais que vencedores de pé? As articulações, lideranças, evangelistas, diáconos, ministérios, pessoas que participam das equipes. É isso que a gente está chamando de tendões, guardadas as proporções de responsabilidade, não de valorização. Porque para Deus nós somos todos iguais, mas de responsabilidade. É lógico que a nossa responsabilidade é diferente da sua. Agora veja, amigo, liderança, evangelistas, diáconos, ministérios, equipes, pessoas alinhadas, olhando todos por uma mesma direção. Paulo diz, falem a mesma coisa. Por que nós somos vaquinhas de presépio? Não, você tem uma inteligência de Deus, de Cristo sobre a sua mente. Pense como Cristo pensa. E Ele é quem disse, vão dizer todos a mesma coisa. Uma casa dividida não prospera, uma igreja dividida não prospera, um casamento dividido não prospera, um negócio que você abriu dividido não prospera. Abra sua boca e declara. Aleluia. Como estão as pessoas que mantêm a igreja de pé? Pessoas chaves que ajudam o corpo a ficar de pé. Tem uma coisa que Deus tem falado, vamos ficar de pé. Deus está trazendo palavra, amigos. Deus está trazendo palavra. Ele está falando, levantem-se. Os jovens estão se levantando, os ministérios estão se levantando, os casais estão se levantando, as células estão se levantando. Mas vamos ser maduros, responsáveis. Vamos levantar sem quebrar, sem disputa, sem vaidade, querendo entronizar o Senhor, fazer do Senhor rei da nossa vida. Talvez você está pensando aí nesse momento, e eu, pastor, onde eu entro nisso aí? Eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, não sou liderança, não faço parte de uma equipe. Eu estou chegando na igreja agora. Chega! Chega, meu irmão! Vem! Entra! Põe o pé! Estende as mãos! Seja útil! Se comprometa com Cristo e com a igreja. Não é com a igreja sem Cristo, com Cristo e com a igreja. Nós estamos ouvindo o que eu estou falando. Todos nós temos um dom e fomos chamados com um propósito. Todos, diga comigo, eu fui chamado com um propósito. Diga, eu tenho um dom que Deus me deu. Mas qual é esse dom? Se eu não conhecer a mim mesmo, será que eu vou poder ser útil? Será que eu sem conhecer a mim mesmo, até fazendo coisas, não pode correr o risco de eu estar me achando sem valor, porque eu não tenho noção do que é? Você levanta o cara diácono, ele acha pouco. Você põe ele para trabalhar numa classinha, ele daqui a pouco está cansado, não entende o que ele está fazendo, está desgastando ele. Você levanta ele evangelista, acha pouco, ele quer ser um presbítero, quer ser um pastor, quer ser um bispo. Eu preciso saber quem eu sou. O meu dom, o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de amar, o dom de visitar. Tem tantas coisas que você pode fazer sem ter um cargo na igreja, mas sendo útil ao corpo de Cristo. A Bíblia diz uma coisa simples sobre isso. Ele diz, nós somos membros uns dos outros. Posso ouvir um amém aqui? Diga para o seu irmão, sem você eu estou incompleto, não é a mesma coisa. Fala para ele. Não é a mesma coisa. Sozinho não é a mesma coisa, em casa não é a mesma coisa, de plantão não é a mesma coisa. Eu fiquei 15 dias fazendo jardim lá em Penedo, eu fiquei 15 dias lá e falei, meu Deus, que falta que me faz. Eu não sei como as pessoas podem viver sem a casa de Deus, sem ter comunhão com os irmãos, ouvir alguma chatice. Alô? Nós somos membros uns dos outros. Mateus 28, 19, ele fala que nós devemos ir. Quantos já leram esse texto? Ele fala, ide por todo mundo, evangelizai, mas não só isso, ele diz, ensinai a guardar
guardar. Mas como eu vou poder ensinar a guardar se eu mesmo não guardo? Como eu vou poder ensinar alguém alguma coisa que eu mesmo não vigio por isso? Eu não considero importante isso. Veja, amigo, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, quando ele envia os seus discípulos despreparados ainda, porque ninguém está preparado o suficiente para ir sem falhas, na verdade, o que Jesus está dizendo, podem ir, eu garanto, podem ir, eu vou com vocês, eu estarei com vocês até os últimos dias. Veja, então, isso não é nada mais, nada menos do que você, a bênção do mundo. O mundo está precisando desse sal, o mundo está precisando dessa luz. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, ele diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo não morreu lá com Abraão, lá 4.000 anos atrás, não, aquilo está aqui em Cristo Jesus. Jesus é semente de Davi, que veio lá no histórico de Abraão. Então veja bem, amigos, na verdade, o que está dizendo é: nós somos a bênção da terra. Em ti, em mim, em você serão benditas as nações, serão benditas as famílias. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Não nega não, eu quero te dar uma oferta, recebe. Eu vou lá na casa fazer o jardim, recebe. Vou lá limpar a sua casa, recebe. Porque quem está sendo abençoado não é só você que recebeu, mas é quem fez também. Abençoarei os que te abençoarem. Nós estamos ouvindo até aqui. Então, articulações, conexões com a liderança, aproximação. O nosso governo tem que ser horizontal, não tem essa posição dos presbíteros e dos diáconos e dos ministérios e da pobre igreja que caminha no fundo do vale. Não, amigos, nós somos horizontais. A única coisa que nós encontramos na vertical é Cristo. E mesmo assim, na vertical, ele estica os seus braços na horizontal, de braços abertos para nós. Sabe o que significa, queridos? A nossa posição tem que ser braços abertos. Nós temos que estar de braços abertos uns para os outros, ministério com ministério. Nós precisamos trabalhar isso na casa de Deus, né? E quando a gente começa a fazer isso, parece que gera problema. As conexões com a liderança, o irmão falou de um jeito que eu não gostei, uma falta de repercepção de autoridade, liderança com os ministérios, ministérios com a igreja, igrejas com as igrejas, igrejas com o mundo. Nós somos a esperança do mundo. Não sou eu, mas é quem está dentro de mim. E se eu sei quem eu sou a esperança para o mundo, porque através de mim eles vão conhecer aquele que é a esperança verdadeira. Paulo falou isso, ele disse claramente: ser exemplo para a congregação, ser exemplo para as pessoas, ser exemplo para a sua família. Não se deixa bater, porque ele vai dizer: quem você é exemplo dessa idade? Essa idade para ser meu filho? Ótimo, você é um exemplo de filho, oh, glória a Deus. Um exemplo de casal, um exemplo de marido, um exemplo de amigo, um exemplo de professor, um exemplo de bombeiro, um exemplo de faxineiro, um exemplo em qualquer área que a gente for, que as pessoas possam olhar para trás e ver que nós não deixamos rabinhos ali. O mundo precisa ver, nós estamos com carência de exemplos, né, de referenciais. Então, amigos, veja bem, se por um acaso você não se sente dessa forma, quantos estão felizes com a sua vida, com a sua maneira de ser? Quantas vezes você se pega chateado com o seu temperamento ou com o seu comportamento? Quantas vezes você se pega falando uma coisa que depois você se arrepende, gostaria de não ter dito, mas é difícil você retirar o que já falou? A sua fala, a sua decisão, o seu comportamento, a sua atitude foi mal visto, mas não tem mais jeito. Você pode pedir perdão, mas não tem jeito, tem jeito. Quando o Espírito de Deus tem liberdade de ação na vida de quem erra e na vida de quem foi injustiçado. A esperança. Veja, então se nós não estamos muito assim, se nós vacilamos muito, se a gente ainda comete tantas falhas, a palavra de Deus nos diz: não se conforme com esse mundo, não toma forma desse mundo, não toma forma desse mundo. Ah, mas eu sou assim, meu temperamento é assim. Eu vou dar uma faladinha hoje sobre temperamento e comportamento, né? Por isso que eu quis dar essa entradinha na palavra antes, para não ficar parecendo que nós estamos estudando, né,
um método psicológico dentro da igreja. Eu quero que você entenda isso, amigo. Deus fez você de um jeito singular. Não tem ninguém igual a você. Tem pessoas parecidas, tem pessoas com o mesmo temperamento, mas nada é igual quando se diz respeito a pessoas. Cada um de nós é singular. Não tem ninguém igual a mim, igual a você. Então, veja, eu quero falar hoje um pouco sobre esses temperamentos e comportamentos. Por que eu quero falar isso? Porque se eu não estou ok, se eu não estou bem, veja, amigo, se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não me aceito, se coisas não estão indo bem na minha alma. Paulo fala sobre isso para Tito, para Timóteo, não estou lembrando agora. Eu espero que tu vá bem como vá bem a sua alma. Então a alma é muito importante, como eu estou me sentindo no estado de espírito. Você sai de um culto, ouve uma palavra, se apropriia dela, as coisas não mudaram, o pneu continua furado se você não trocou, a geladeira continua fazendo barulho, gastando uma energia tremenda, eu continuo sem água 9 semanas, coisas continuam acontecendo, mas algo mudou em mim, em mim. Ele está dizendo: Pedro, ajusta a sua alma. Vai bem em tudo, Pedro, como vai bem na tua alma. E se tudo não está bem, que a tua alma esteja bem, compreendendo o momento que está vivendo, compreendendo as loucuras que o mundo está fazendo ao nosso redor. Não se deixe contaminar, não toma a forma do mundo, não se conforma com o mundo, mas toma uma posição, e eu quero mudar. Veja, amigo, esse negócio de dizer, eu tenho um temperamento, eu tenho um jeito, e isso não vai mudar. Veja, Deus fez você de um jeito, né? Se você não está a par disso, né, me perdoe se está visitando hoje, mas eu vou falar sobre os 4 temperamentos bem rápido, porque não é esse o meu alvo. Até porque eu não quero criar estereótipos aqui, né? Ou seja, aquele lá é sanguíneo, aquele lá é colérico. Eu não quero falar essas questões, mas elas são fatos. Elas são realidades. Coléricos, sanguíneos, melancólicos, fleumáticos, são 4 temperamentos que existem, eles foram determinados para estudar o comportamento humano. Então todos os temperamentos são bons, porém todos os temperamentos, sem exceção, precisam de ajustes. E como é que eu vou ajustar isso? Com a minha força, com o meu poder? Pode ser que algumas pessoas mais equilibradas consigam isso. Mas veja bem, a proposta de Deus é que o seu temperamento seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Porque foi Deus quem te criou, foi Ele quem te fez, foi Ele quem criou temperamentos. Ele sabe exatamente as dificuldades que você tem e as facilidades que você tem. Ele sabe como um recebe a maneira do outro agir. Às vezes o meu jeito legal pode incomodar você. Então, veja, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre alguns aspectos dos 4 temperamentos. Por exemplo, os sanguíneos. Pedro, né, é um homem com temperamento sanguíneo. Quando a gente fala em temperamentos, e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas aqui, todos nós temos um pouco dos 4 temperamentos. O ideal é que nós tivéssemos um equilíbrio disso, onde nós pudéssemos aprender a ser uma coisa e aprender a dominar o impulso de uma área negativa nossa, né? Então, veja, quando a gente vê um Pedro, né, o apóstolo Pedro, e o temperamento dele aponta para um homem sanguíneo, né, que tem algumas características. O sanguíneo, ele é um cara desinibido, uma pessoa mais falante, uma pessoa mais alegre, mais festeira, né? Você vê quando Pedro sai daquele monte da transfiguração e ele está lá vendo aquela situação, e aí Jesus entra no meio daquela fumaça e aparecem 3 pessoas, aí ele entende que é Elias, Moisés. Ele fala: Jesus, eu vou fazer então aqui 3 tendas. Por quê? Porque o cara já quer fazer uma festa. Assim são os sanguíneos, isso é genuíno nele, isso não é um defeito para o outro que é mais recatado, isso é uma particularidade do temperamento da pessoa. E isso é muito importante. Se você for em enterro, você vai ver logo quem é sanguíneo, que ele leva sanduíche, Coca-Cola, balinha, o cara leva tudo isso. O sanguíneo no enterro é festa. E ele tem que se segurar para fazer as coisas e ficar com o cara triste. Porque a natureza dele... Veja, amigo,
sanguíneos também são pessoas duronas. Tu já viu uma pessoa sanguínea dura, corrigindo alguém, falando o que pensa, quando é confrontado? São pessoas às vezes intolerantes. Veja bem, quando eu estou dizendo esses perfis, eu não estou dizendo que o sanguíneo é isso. Veja, todos nós aqui estamos sendo tratados e preparados e amoldados pelo Senhor. Você tem o Espírito Santo, então Ele vai te ajudar a tratar as suas características. Todo temperamento tem uma parte positiva e uma negativa. Mas não que a parte positiva é jóia e a parte negativa é horrível. Depende. Para mim, que sou um melancólico, né? um sanguíneo, a parte positiva dele é alegria. Ele tem toda a alegria. Para mim é negativo, porque eu não gosto. Eu sou um cara reflexivo, gosto de calma. Então, às vezes, a parte negativa também é uma parte que vai contribuir para o meu crescimento. A parte positiva, às vezes, vai me trazer problemas pelo excesso que eu tenho. Então, nós precisamos entender com liberdade, com equilíbrio. Por quê? Porque nós precisamos nos relacionar. E como eu vou me relacionar com a pessoa se eu não respeito quem ela é, se eu não entendo quem ela é, se eu não aceito quem ela é? Então, veja, os sanguíneos, como Pedro era, durão, intolerante, vontade fraca. Pedro é um homem de vontade fraca. E ele, você vê, quando os soldados apertam ele naquela fogueira, a mulher grita com ele, você estava com ele? Ele falou, eu não. Ele nega Jesus, porque Pedro é um homem de vontade fraca. Sanguíneos às vezes agem dessa forma, não todos, mas às vezes eles agem assim. É como se ele estivesse dizendo, se eu me safar, vou me safar só dessa vez, tá bom. No outro eu não preciso me safar. Ou seja, eu quero dar um jeito naquela hora. Sanguíneos às vezes agem dessa forma. Agora veja, amigo, aquele que estava quente, de repente esfriava. Aquele que disse, tu és o Cristo, depois pisou na bola e tentou segurar o chamado que Jesus tinha para a cruz. Então, o sanguíneo é intempestivo, é um cara temperamental, é uma pessoa de explosão nas suas emoções, mas tem um valor tremendo. Veja, aquele cara que era impulsivo daquele jeito, hemorrágico, agora cheio do Espírito Santo, começa a dar direção para a igreja, começa a pregar para a multidão, multidões de pessoas aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, através de alguém que só queria festa antigamente. Mas o Espírito Santo entrando na vida de um sanguíneo, ele torna aquela pessoa amadurecida. Deixa eu ver se eu consigo ver algum sanguíneo aqui na igreja. A Lucinha. Veja, a Lucinha é uma pessoa assim. Mas olha, eu conheço a Lucinha, já tenho 5 anos, assim, mais ou menos, 6, 5, 10. Sanguínea assim, era assim, mas já ficou 10. Mas veja, ela é uma pessoa que o temperamento dela é aquela coisa de... Mas é uma pessoa líder no trabalho que ela tem, super responsável, trabalha na Câmara. Então veja, Deus está tratando, calma irmão, vou agora falar uma parte negativa. Deus está tratando, Deus está mexendo, Deus está formando, Deus está moldando. Vamos partir para um outro aqui, né? Então você vê esse cara aqui, ainda nele, na Lucinha, no Pedro, né? Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele começa a dar sentido, organização para a igreja. O que nós havemos de fazer agora? Agora não vamos fazer festa, não. Agora vocês venham para cá. Vocês vão ser todos batizados em nome de Jesus. Começam a organizar um batismo de 5.000 pessoas, amigo. Vocês fazem um batismo de 10 pessoas na igreja, tem uma confusão, fica todo mundo querendo batizar em cima. Nós estamos ouvindo? Aí ele começa, o Pedro, que não é muito forte do sanguíneo, a organização direitinho, ele improvisa muito, né? Mas o Pedro agora está organizando e dando direção para a igreja, sábio, humilde, amável, paciente. Que mudança! O sanguíneo é explosivo. Se ele não gostou, diz na tua cara. Se você não gostou, eu falo, ai, mano, você é muito dói. Então, agora você vê um homem sábio, humilde, paciente. Que mudança!
quando o Espírito de Deus vem na sua vida. Posso ouvir um amém dos sanguíneos? Quantos sanguíneos nós temos aqui? Quantos fizeram o teste? Alex sanguíneo, pô, hemorrágico, Alex hemorrágico. Alex do fluxo de sangue. Esse é bem sanguíneo, que é maravilhoso. Aí tu olha o Alex agora, mas tu imagina o Alex, Deus está olhando, está vendo ele daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, no Alex, mas pregando o Evangelho, mostrando o caminho, organizando as pessoas, visitando gente, dando direção para... É isso que Deus quer fazer na tua vida. Você não é Gabriela, não, tá, irmão? Você nasceu assim, tem que morrer assim. Nem Zagalo que a gente tem que te engolir, certo? Paulo, qual o temperamento de Paulo? Colérico. Está na cara, né? Líder, veja os coléricos. Líder natural, mão forte, otimista, cheio de ideias, projetos, objetivos. Tu quer montar uma equipe, meu irmão? Tu quer que a equipe tenha começo, meio e fim? Tu chama logo o colérico, ele bota logo ordem naquilo ali. Projetos, objetivos, é dinâmico. Para mim, então, é muito difícil, porque chega a ser extremamente prático, me irrita. Enquanto o melancólico está ali, mirabolantemente, organizando toda uma tarefa, aí vem o colérico e fala assim, não, isso não é assim não, isso é assim e assim. Aí eu olho assim, não é possível, cara. Eu quero coisa rebuscada, aprofundada. Nós estamos ouvindo. Agora, os coléricos têm coisas extraordinárias. Eles têm poder de ação, de realização, capacidade de movimentação. Tudo isso ajuda a gente a montar equipes, montar frentes e frentes de trabalho. Só que também tem outras coisas. É genioso. Um colérico é difícil de contrariar. É ruim de você convencer um colérico. Ele tem sempre um mais. Ele tem sempre uma vírgula, um ponto parágrafo na outra linha. Autossuficiente. Coléricos precisam vigiar nessa área, por causa que são autossuficientes. E outra coisa, são muito controversos, sempre tem uma opinião contrária. A palavra já está dizendo contra o verso. Todo mundo está indo aqui, ele diz, mas eu não concordo. Porque ele é assim. É a natureza dele, porque talvez aquilo que você está falando vai demorar muito para chegar lá, ele já quer cortar aqui o teu braço e chegar aqui. Então são atitudes, ações de dinâmica, de velocidade, de raciocínio, de pensamento, né? Mas são autossuficientes, são pessoas geniosas, são pessoas de quebra, harmonias, muitas vezes por causa disso, precisam vigiar nessa área. Um colérico controlado pelo Espírito Santo, amigos, é uma pessoa poderosa dentro da casa de Deus, dentro da sua equipe de trabalho, para você casar. Agora não pode ser um colérico fleumático. Vou falar dos fleumáticos então. Fleumático. Quem era fleumático na Bíblia? Abraão, ele tinha um comportamento, nós não perguntamos para Abraão, fiz uma entrevista com ele não, mas pelo comportamento, pelas atitudes, você vai desenhando, que veja bem, que também não significa, eu sou um fleumático, coitado de mim, eu sou um colérico, ninguém gosta de mim porque eu sou duro. Não, seja transformado pelo Espírito Santo. Mas o Abraão, as maiores características de um fleumático, ele a característica dele maior é o amor à paz. Ele ama a paz, né? O fleumático adora viver em paz. Ele dá tudo para não entrar numa batalha, né? É uma pessoa serena, calma. O fleumático é um cara leal. Deve ser fleumático no colégio, isso aí. Né? Quando você vê Abraão com Ló, você vê aquela situação que eles se desentendem, né? Abraão, não dá para os nossos rebanhos ficarem juntos, não, está dando uma confusão aqui. Aí Abraão fala, tudo bem, então, para onde você quer ir? Eu quero ir para lá, tudo bem, então, vai para lá, eu vou para cá. O cara está sempre querendo evangelizar a paz, né? O fleumático é um cara da paz, né? São coisas lindas. Agora veja, também tem umas coisas que precisam ser tratadas. Todo fleumático precisa tomar cuidado, porque geralmente é um cara temeroso.
É uma mulher temerosa, com dificuldade de tomar decisões, não sabe como agir, tem medo de agir. Eu não sei se eu faço faculdade, eu não sei se eu compro essa blusa, eu não sei se eu faço a comida desse jeito. Ela tem medo de ação, medo de tomar decisão. Uma coisa que é difícil também para o fleumático é muito passivo. Abraão, por exemplo, entrou na terra do Egito para salvar a própria pele, entrou por medo. Porque a fome, a sede estavam na terra. É uma pessoa que age pelo temor. Ou então ele vai como vaquinha, ele preserva, vai onde todo mundo vai. Mas é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que tem assim, firmeza nas suas decisões. Você conversa às vezes com o fleumático e ele fala assim, sei. Você está entendendo isso? Não entendi. Porque é por causa disso, entendeu? Não entendi. Agora está legal? Não, tá legal. Amanhã então? Então. Aí chega amanhã, ele não faz, ele faz o que quer. Fleumáticos parecem um docinho de coco, mas no fundo faz o que quer. Eu conheço um monte aqui de fleumático aqui. Olha pra frente e continua sorrindo. Um monte de fleumático. Parece bonzinho. Sabe o que o fleumático parece? Aquele cara assim, tipo, sabe, não sei o que, peraí, logicamente correto, não politicamente correto, sabe? Aquele cara assim que não briga com ninguém, não confronta com ninguém, não exorta ninguém, não ajuda ninguém. Não, ajuda sim. Porque um fleumático dominado pelo Espírito Santo, a área fraca dele vai ser fortalecida. E a área ruim que ele poderia ter, como ser um cara passivo diante de coisas, ela precisa ser transformada. Como um homem de família, como um pai de família, como um chefe de uma empresa, um fleumático precisa tomar decisões, precisa falar o que pensa. Como um marido fleumático, uma mulher colérica, se ele não vigiar, ele vai virar banana. Bananinha de pijama. Vocês estão ouvindo? Então, a mulher colérica, o marido fleumático, em nome de Jesus, minha filha, receba nessa noite. Deixa o seu marido tomar posição. Deixa ele ser o homem da casa. Deixa ele dizer, é assim que eu vou então, né, amor? A última palavra é dele. Sim, querida. Não, estou exagerando, não precisa ser assim. Mas um fleumático dominado pelo Espírito Santo vai aprender a lidar com um colérico explosivo. Não falou nada, calma, meu irmão, eu tenho a hora certa. Deixa comigo. Amor, vem cá. Senta aqui. Eu quero te falar uma coisa. Comprei um presente para ti. Aí pronto, já ganhou, já sentou. Então, sabe, vai ganhando estratégia, o Espírito Santo vai dando capacidade de equilibrar. O que Deus quer conosco com isso, irmãos? Ele não quer que nós criemos estereótipos aqui. Aquele cara é um preguiçoso, um fleumático, o outro é nervosinho, colérico. Não! O que Deus quer aqui é que a gente aprenda a ser governado pelo Espírito Santo. Amém, amados? Então, quando ele foi posto à prova, aquele cara temeroso, procrastinador, Abraão, quando ele foi posto à prova, naquela situação do Isaac, ter que levar a oferta no altar, levou o próprio filho, ele tomou a decisão. Por quê? Porque quando o fleumático diz que é assim, ele é turrão, ele é firme, ele persevera, ele custa para fazer isso, mas quando vai, sai de frente, é obstinado. Então é preciso entender que essas características, elas não estão definidas e é assim que eu sou até morrer. Não, querido, você não é Gabriela. Você pode ser transformado, você deve ser transformado. A ênfase aqui não está naquilo que você é, porque você é isso ou aquilo. A ênfase aqui está naquilo que você pode se tornar. Como o Espírito pode te governar. E eu vou fechar com o mais lindo dos temperamentos, que é o melancólico, que é o meu, né? Que é o Moisés. Ô glória! Os melancólicos são os mais talentosos. Os melancólicos são perfeccionistas, que é uma parte que pode ser boa, pode ser ruim. Eu estou entendendo isso. Aquilo que pode ser uma virtude, se ela for em excessivo ou em excesso descontrolado, pode se tornar um problema.
Quem foi que tirou a pasta que estava apontando para o norte? Sabe, assim, tudo. Eu já fui assim, hoje eu não sou mais. Graças a Deus. Eu sou ainda, mas não tanto. Né? Então, os melancólicos são sensíveis, apreciador de artes. Uau, hein? Está escrito no livro, cara, eu não estou inventando não. São pessoas analíticas. Analítico, né? Jóia não pode ser um problema. Analítico demais, juiz demais, julga demais, observa demais, põe julgo demais. Então os melancólicos têm que tomar cuidado nessa área. Mas são amigos leais. São pessoas que você pode confiar, aleluia. Mas são geniosos, críticos, pessimistas. Primeiro eu vejo o pior para eu enfrentar. Se o gigante é desse tamanho, eu coloco ele desse tamanho para eu encarar ele da pior forma, me preparar bem. A gente tem uma tendência de superestimar o problema para lidar com ele. Isso é característica de um melancólico. Agora, eu não vou morrer assim. Antes eu viverei para ver as grandes obras que Deus tem feito na minha vida. Amém? Então, queridos, Moisés era um cara fantástico. Você vê que ele foi o construtor das pirâmides do Egito. Era um cara super inteligente, aleluia, né? Mas era pessimista, ele era desanimado, egocêntrico, tinha altos e baixos. Melancólicos tem que tomar cuidado, porque não tem a ver com melancolia, não, tem a ver com um processo de perfeccionismo que muitas vezes leva à depressão. Muitos melancólicos ficam deprimidos porque eu estabeleço um alvo muito grande e eu não consigo chegar ali. Aí aquilo me deprime. O meu alvo tem 10 níveis, eu consigo 8, 9, eu fico triste com um que faltou. E eu preciso tratar isso em mim. E eu vou dizer para você, eu já melhorei muito, mas ainda é uma coisa que não é natural em mim. Eu preciso vigiar nessa área. É uma coisa que quando eu vejo eu já estou pessimista, eu preciso olhar para o Senhor, olhar para aquele que é o consumador da minha fé. Veja, se a gente olhar para isso aqui, o melancólico é aquele que também não acredita que outras pessoas façam melhor do que ele. Queridos, como Deus me tratou isso na igreja. Como hoje, então, nesse sistema de governo, eu estou arriscando tudo, amigo, eu estou delegando, eu estou querendo, eu quero ver, mas eu ainda tenho uma análise crítica muito forte. Então não olha para mim como se eu fosse um monstro. Eu estou lutando com o temperamento para também me adaptar e ser usado por Deus. E Deus vai me moldando como vai moldando você, e vai mudando o seu comportamento, a sua família, a sua casa. Você que falava muito, agora fica quieto. Aquele que não fala nada, agora se posiciona. É assim que é. O melancólico começa a exigir tanto da família que as pessoas não vão querer dizer para ele o que pensam. Então são coisas que a gente vai observando. Como é que eu posso ser usado por Deus? Como é que eu posso profetizar se eu não me dou bem comigo mesmo? Eu preciso lutar com isso. Veja, no caso aqui de Moisés, levou 40 anos para Deus tratar Moisés. Moisés tinha 40 anos quando ele saiu do Egito. Quantos anos? Ele vai para a terra lá, né, cuidar das ovelhas, e ele fica 40 anos cuidando de ovelha. Quando ele tem 80 anos, Deus dá o chamado para ele no Monte Horebe. Então ele ficou 40 anos para Deus desintoxicar ele de uma cultura e de uma série de coisas que faziam parte dele. Queridos, quantas pessoas estão na igreja, elas são reprimidas, elas estão fechadas, caladas, umas falam muito para esconder o nervosismo, outra não fala nada, parece sábio. A Bíblia diz, até o tolo calado parece sábio, mas na verdade ela não fala porque ela tem vergonha, ela tem medo de expor seus pensamentos. Deus quer curar a sua igreja, porque a sua igreja tem que profetizar, e eu não posso profetizar saúde se na minha alma eu não estou ok. Eu preciso dar ok dentro da minha alma. Abraão, ou no caso Moisés, ele foi traído pelas suas inseguranças. Deus teve que usar Arão porque ele não se sentiu capaz da missão que Deus tinha dado para ele. Ele ficou 40 anos no deserto empolgado. E Deus falou, você vai dizer para Faraó. Ele falou, eu não. Então vai chamar Arão. E vem Arão e começa a profetizar, usar o papel que era dele. Preste atenção nisso, amigos. Ele tentou agradar tanto o povo que acabou ouvindo 10 espias que não tinham fé para entrar na terra prometida, mas ainda assim Jesus o chamou do homem mais manso que ele havia
conhecido. Jesus conhecia ele porque quando ele chegou no céu, Jesus veio só depois. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Nós estamos num vale de ossos secos. Nós estamos num lugar onde as almas estão feridas, onde os sonhos foram quebrados na face da terra. Todos nós estamos correndo para tudo quanto é lado, tentando realizar e fazer, e nos formar, e nos informar, e adquirir, e somar, e juntar. Nós estamos correndo como loucos. Só que não existe, ninguém vai se saciar nas coisas. Por isso que em Romanos 8, versículo 1, abra lá Romanos 8, 1, vou te mostrar aqui rápido. Eu vou te dizer como é que nós vamos vencer essa questão dos temperamentos dominarem a gente, ou o nosso comportamento mudar, porque nós entendemos aquilo que é natural, aquilo que é impulsivo em nós. Romanos 8, versículo 1, diz aqui: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque aqueles que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja, querido, a questão é a decisão. Quem é que vai governar a minha vida? Quais serão as minhas tendências? Aquilo que é espontâneo e natural em mim. Se eu não estou sabendo como tratar, procure alguém para te ajudar. Converse, abre seu coração, sente com o seu marido, com a sua esposa, sente com os seus pais, converse a respeito das dificuldades de relacionamento, abra sua vida para que o Espírito possa entrar e gerenciar essa causa. Isso não é espontâneo, isso é provocado, isso é desejado, como nós ansiamos por isso. Deus faz uma obra maravilhosa. Posso ouvir um amém nisso? É preciso ter coragem, querido, liberdade nele para que possamos mudar. Pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, ministérios, igrejas, pessoas. Tome uma decisão e cresça com o Senhor. Tome uma decisão. Você não é a Gabriela que nasceu assim e vai morrer assim. Você é um filho de Deus. Você tem um temperamento sim, mas Deus agora quer tratar no seu comportamento, a maneira com que eu lido com aquilo que Deus me fez. Não tenha raiva de seu temperamento, ou porque é melancólico, ou porque é fleumático, ou porque é alegre demais. Seja aquilo que Deus te fez, mas peça a Deus sabedoria do alto para te ajudar a se comportar. Pessoas que são muito para fora, aprender a se segurar. Pessoas que são muito seguras, aprender a se abrir. Equilibrar. Pensa nisso, amigo. Volta a sonhar. Deus quer fazer você sonhar de novo. Deus quer fazer você viver novamente os sonhos, as possibilidades. Olha para a tua vida. O que você vê? Ele via ossos secos, impossibilidades. Ele olhava e via: eu não sei como eu vou passar na faculdade, eu não sei como eu vou pedir perdão para os meus pais, eu não sei como eu vou me consertar com os meus amigos, eu não sei como eu vou fluir na casa de Deus, eu não sei como eu vou me manter em santidade. Olhe para a sua vida e Deus vai dar para você uma nova direção. Ele vai dizer: filho, o que é que você acha? Dá para mudar a sua história? E se a sua resposta fosse: Deus, sozinho eu não posso, tu é que sabe. Ele vai dizer: então abre a tua boca, muda as suas palavras dentro da sua casa, muda as suas palavras acerca de você mesmo, mude as suas palavras da casa do Senhor, mude a sua visão de vida. Não importa quantos anos você tem, há muito por vir. Eu vou fazer 60 anos daqui a pouco, amigo, de 58. Eu estou me sentindo igual Caleb.
igualzinho quando eu comecei isso aqui há 18 anos atrás. Eu estou me sentindo jovem, eu estou animado. Por quê? Porque eu me deixei desafiar. No momento em que eu sucumbi pelas dificuldades, eu estou morto. É uma decisão. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com o que esse mundo quer fazer de você, mas transformar a sua vida pela renovação do seu entendimento, para você experimentar qual vai ser a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida tua. Nós estamos ouvindo o que eu falei. O Espírito de Deus está nesse lugar nessa noite. Ele está dizendo para você, está na hora de voltar a sonhar. Tem muitos sonhos mortos aqui, pessoas que estão insatisfeitas consigo mesmo, pessoas que estão insatisfeitas com o lugar onde estão, no trabalho, na faculdade, na própria igreja. Você não está sabendo lidar, mas Deus está dizendo hoje, abra sua boca e muda a sua história. Eu não tenho um ambiente para conversar com os meus pais em casa, eles não me ouvem, eles não me respeitam, então se faça respeitar, comece a buscar o Senhor, diga, Deus, eu não sei como fazer, só o Senhor sabe. Ele vai dizer e colocar na sua boca as palavras, e vai colocar no seu coração um clamor, uma oração, vai te levar a uma intercessão, a uma posição de mudança. Está na hora de Deus ressuscitar os nossos sonhos. Quantos aqui querem voltar a sonhar? Quantos aqui querem levantar diante da vida que está vivendo e dizer, Deus, eu quero mudança, eu não quero viver mais ou menos, eu não quero viver como um ioiô para um lado, para o outro, eu quero viver para frente com Deus. Se você quer isso, querido, Deus vai te dar esse pensamento. Fica de pé, nós vamos orar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia, gente. Ceia, toda ceia significa o lugar de lembrarmos do milagre que Jesus ia realizar na cruz. Então para nós é o milagre que Cristo fez na cruz do Calvário. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá novamente. E aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá para sempre. Então, amigos, hoje é noite de ceia. Tem pão, tem vinho, tem palavra e tem alegria, tem esperança, tem coração renovado. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu sei o que Deus quer fazer nessa noite. Olha, Luiz, nós vamos assistir um vídeo. Enquanto isso, faça o que Paulo falou. Examine cada um a si próprio e descubra que você é perfeito e participe da ceia. Não! Examine cada um a si próprio em todas as áreas que o Espírito te mostrar. Peça ao Senhor perdão e transforme a sua história. Examine.